Contato na Band News FM hoje é com o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, secretário Marcos da Costa. Nós vamos falar sobre o Dia do Orgulho Autista, que é celebrado nesta terça-feira com várias ações aqui do governo. Secretário, muito obrigada pela participação na Band News FM, bem-vindo. Obrigado, Roberto, uma alegria voltar à Band News. Secretário, começa contando para a gente, por gentileza, como é que são as celebrações, lembrando o Dia do Orgulho Autista, quais as principais ações e medidas tomadas para tentar garantir cada vez mais direitos em respeito à pessoa autista? Eu diria a primeira, a básica, é uma política integrada estabelecida pelo governador Tarcísio, envolvendo as principais secretarias. Secretaria de Saúde, responsável, por exemplo, por qualificar toda a rede de saúde para atendimento ao autista, responsável pelo protocolo, promovendo o diagnóstico precoce, com 18 meses de idade, para que essa criança possa, desde o início, ela ter o suporte para ter um desenvolvimento normal e a família também ser orientada em como trabalhar com a questão do autismo, quebrando barreiras, paradigmas, e, enfim, preconceitos. A Secretaria de Educação, e aí eu destaco, nós fizemos, junto com a Unesp, com pesquisadores da Unesp, nós fizemos um guia de orientação para que a Secretaria de Educação distribuísse para as escolas fundamental, de ensino fundamental e médio, para que as escolas se tornem, de fato, um ambiente amistoso para as crianças com autismo, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles possam se desenvolver na plenitude, né, sem nenhum tipo de barreira dentro das escolas. A Secretaria de Desenvolvimento Social, muito preocupada com a família, nós temos uma questão importantíssima, especialmente entre as mães de autistas, né, que não raras vezes acabam criando sozinhos os filhos, quando os pais descobrem, num país ainda muito machista, que vão ter uma criança, às vezes com deficiência, às vezes com autismo, abandonam o lar. Infelizmente, isso é uma realidade ainda. Então, essas mães precisam o acolhimento por parte do Estado, isso é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e a nossa secretaria, que ficou responsável pela emissão da carteira do autista. Nós emitimos a CIPTE, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Nós emitimos mais ou menos 60 mil carteiras. O identificador veicular, já foram 8 mil identificadores emitidos também, para que os motoristas dos carros ao lado daquele que está com o identificador saibam que ali tem um autista e, portanto, respeitem, evitem buzinar, dar farol alto, criar situação de estresse, né? E também para a instalação do Centro TEA. Nós esperamos promover a instalação ainda esse ano. Nós ficamos esse período, praticamente um ano, estudando as alternativas que nós temos, e a ideia é instalar um Centro TEA de qualificação dos profissionais, que esse é um problema que nós temos no Brasil inteiro, aliás, eu acho que no mundo. São profissionais qualificados para trabalhar com o tema autismo, né? Então, a ideia do centro é qualificar esses profissionais, em parceria com a Secretaria de Saúde. É também qualificar os gestores da escola, em parceria com a Secretaria de Educação, nesse centro que nós estaremos implementando, espero que nesse ano ainda, promovendo o acolhimento das famílias e das pessoas com TEA. E também, ao lado disso, promover pesquisas. E aí contamos com uma parceria muito legal, que nós temos desde o ano passado, com as universidades estaduais, o USP, Unesp, Unicamp, Univesp, e também com as universidades federais instaladas em São Paulo. Então, a Universidade Federal de São Paulo, a do ABC e a UFESP, lá de São Carlos. E lá nós pretendemos também desenvolver pesquisas para que possamos estar alinhados com aquilo que há de mais moderno no mundo e poder aprimorar as nossas políticas públicas visando a pessoa com autismo. Então, as ações de hoje são mais focadas nessas políticas públicas, na implementação. Exatamente. Buscando aprimorar as políticas públicas, a gente está cada vez mais próxima da pessoa com autismo e dos seus familiares. Secretário, o governador autorizou no começo desse ano a entrada de auxiliares particulares para crianças com deficiência nas escolas. Mas algumas mães e ouvintes questionaram sobre o governo pagar por esses auxiliares. Existe alguma previsão de que isso aconteça? Roberta, são duas situações distintas. O governo, através do decreto estabelecido pelo próprio governador, o governo tem a obrigação de contratar profissionais de apoio e cuidadores
para crianças com deficiência e também para autistas. Isso é uma obrigação do governo. Então, o governo está fazendo isso através da Secretaria de Educação, a Secretaria, inclusive, para esse segundo semestre, anunciou, salvo engano, mais 900 profissionais de apoio. Então, há todo um trabalho dentro da escola, um programa de acessibilidade dentro das escolas, voltados à pessoa com deficiência e autismo. Ao lado disso, existem demandas de mães que muitas vezes, principalmente em relação aos cuidadores, preferem ter, para crianças no nível de suporte maior, pessoas de sua confiança, não necessariamente profissionais, às vezes a própria mãe, às vezes uma tia, às vezes o pai, ou às vezes o profissional que é contratado pela família, que prefere que esse profissional esteja ao lado da criança, cuidando da criança. Não havia previsão para que isso acontecesse, então as escolas simplesmente negavam por falta de autorização. O que o governador fez? Autorizou as escolas, os gestores de escolas, diante dessa demanda, se essa demanda existir, analisa a demanda, verifique se aquele cuidador, se aquele profissional ou aquela mãe vai respeitar o ambiente escolar, não vai ter qualquer tipo de intromissão em relação à parte pedagógica, por exemplo, da sala de aula, e aí, se for o caso, autoriza a presença. Mas isso é uma forma de inclusão também, permitindo que as famílias que busquem esse tipo de solução possam ter essa opção. Mais uma vez, isso não exime a obrigação do Estado, reconhecida, declarada pelo próprio governador, através do decreto emitido no ano passado, no sentido de tornar as escolas mais inclusivas. Esse decreto trata da cultura de inclusão dentro da escola, trata da acessibilidade. No ano passado, houve a Secretaria de Educação, investiu algo em torno de 260 milhões, é mais que o dobro do ano que mais se gastou em acessibilidade, investimento em acessibilidade, que foi 2013, foi 115 milhões. Contratação de profissionais de apoio ao professor, contratação de profissionais de cuidadores, né? Agora, a Secretaria de Educação está com um programa muito legal de inclusão, por exemplo, do paraesporte, do esporte paralímpico dentro das escolas também, enfim, da própria área cultural também das escolas, tudo procurando fazer com que as escolas sejam cada vez mais inclusivas. Então, o que o senhor está me dizendo o governo permite que os assistentes entrem nas escolas, não paga necessariamente esses assistentes, mas tem pessoas capacitadas para atender os alunos autistas. Exato. As pessoas com deficiência, em geral, e os autistas também, nesse contexto. Tanto profissionais de apoio, como cuidadores. Se, eventualmente, uma mãe se deparar numa escola que não tem esse profissional, ela pode procurar a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação vai verificar o que está acontecendo dentro daquela escola. Mas há determinação do governador nesse sentido, através do decreto firmado ano passado. Todas as escolas estaduais têm pessoas capacitadas para atender as pessoas com deficiência, secretário? Veja, nós temos... O que faz a Secretaria de Educação, não é a minha secretaria, mas o que imagino tenha sido feito, o que está dentro da programação. É fazer um levantamento de todas as escolas, ver quais são as escolas que têm pessoas com deficiência, quantos profissionais precisam ser contratados, a forma de contratação, o valor, a remuneração, a previsão orçamentária. Isso tudo é um processo que é feito, e esse processo se encerra com a contratação, tanto de profissionais de apoio, né, quanto de cuidadores. Aquele cuidador é aquele que vai auxiliar no transporte, aquele que vai auxiliar, por exemplo, na higienização, na alimentação, né? Isso tudo é determinado pelo decreto do governador do estado. Se, eventualmente, acontece de uma mãe, de um pai, chegar numa escola para a inscrição de um filho, e a escola estadual não tiver esse profissional, entre em contato com a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação vai verificar o que está acontecendo dentro daquela escola. Mas a orientação é nesse sentido, que toda escola tenha o profissional de apoio, havendo necessidade desse profissional em face de ter ou não uma pessoa com deficiência na escola. Outra coisa também, todo esforço no sentido de transformar as escolas inclusivas, o que significa o convívio entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né? As crianças, quando convivem com crianças com deficiência, o ambiente escolar se torna mais rico e permite que todos ganhem, as crianças com deficiência e as crianças sem deficiência. Qual a maior dificuldade de pacientes com autismo hoje no estado de São Paulo e que é um desafio para o governo, secretário? Eu não diria que é no estado, eu diria que é no Brasil, talvez no mundo, né? Que é encontrar profissionais.
Então, a qualificação dos profissionais para a pessoa com autismo e para a criança também com deficiência como um todo. Então, o que nós estamos fazendo em relação a esse tema? Trabalhando junto com as universidades. Então, nós estamos, esse semestre, estamos trabalhando para que nesse semestre ainda seja anunciado, se não der nesse semestre, todos possam para que seja agora, se não der, certamente no primeiro semestre do ano que vem. Nós estamos numa iniciativa inédita, criando a disciplina paulista de inclusão e acessibilidade, que ela vai perpassar por todas as áreas do conhecimento humano das nossas universidades públicas. Então, estudante de direito, minha formação, por exemplo, jurídica, eu sou advogado, o estudante de medicina, o estudante de engenharia, o estudante de arquitetura, o estudante de jornalismo, todos vão ter acesso a uma disciplina que vai levar a esses estudantes a cultura da inclusão, informações básicas sobre a inclusão. A nossa expectativa é que, com isso, o estudante de arquitetura, por exemplo, agora, ele daqui a um ano ele vai ser arquiteto. E na hora que ele desenha uma casa, ele vai lembrar de fazer uma porta com 90 centímetros, para que possa passar uma cadeira de roda, né? Eu estou dando um exemplo singelo, mas é por aí. Fazer com que os profissionais que estão hoje em formação, eles possam ter uma condição, um olhar diferente e compreendam a importância do respeito às crianças com deficiência e ao autismo.